Jai devotos, boa noite, Hare Krishna. Estamos aqui de volta com vocês para mais uma vez falar de Srila Prabhupada. Estamos transmitindo pelo Facebook da ISKCON Recife essa mensagem transcendental de amor por Krishna que é dada para nós através de Shruta Kirti, o secretário pessoal de Prabhupada, narrando seus passatempos, as suas atividades, para que a gente possa nos espelhar num devoto puro, como viver nesse mundo de uma forma transcendental. Hare Krishna. Então vamos ler hoje o passatempo intitulado Isso Requer um Pouco de Inteligência. Então vamos ver como Srila Prabhupada lida com as atividades ordinárias, as quais ele as deixa totalmente transcendentais. Chegamos a Manila, Filipinas, em 11 de outubro de 1972. Agora eu era para fora dos Estados Unidos. Eu nem tive que arranjar meu passaporte, visto ou passagem aérea. Tudo isso foi feito por Shyama Sundara, o secretário de Srila Prabhupada. Meu serviço era cuidar das necessidades pessoais de sua divina graça. Enquanto eu era um servo pessoal, seu servo pessoal, não importava em qual país eu estava. Eu viajei com ele ao redor do mundo por 5 vezes em 2 anos. E fomos a muitos países, visitando cidades grandes e pequenas. Os únicos lugares que eu via eram o aeroporto, as instalações do templo e os outros lugares em que Srila Prabhupada ia para a sua caminhada matinal. Até hoje, eu não vi o Taj Mahal. Srila Prabhupada tinha uma missão em todos os sentidos da palavra. Ele nunca se desviava. Quer dizer, Prabhupada ele fez as suas viagens ao redor do mundo, mas não foi para fazer turismo. Ele ia lá para falar com os devotos, para dar a consciência de Krishna. E o servo de Prabhupada estava com ele, também na mesma missão. Pouco antes do almoço, no dia 12, eu estava massageando Srila Prabhupada no seu quarto de hotel. Burijana Prabhu estava presente no momento da massagem. Enquanto eu passava óleo de mostarda em suas coxas, Srila Prabhupada disse: meus irmãos espirituais me criticam porque eu permito que mulheres vivam em nossos templos. Isso não é feito na Índia. Apenas brahmacharis podem. Mas eu sou bem sucedido porque fiz este ajuste. Embora eles me critiquem, as Gaudiya Matas deles estão vazias. O único dia em que eles têm público é durante o Gopurnima para o Parikrama em Mayapur. E quem vai ao Parikrama? Viúvas, mulheres de branco. Porque eu fiz este ajuste, eu sou bem sucedido. Aqui as próprias palavras de Srila Prabhupada indicando que tanto os devotos quanto as devotas devem morar nos templos, poderiam morar nos templos, e nas comunidades, e ter uma vida santificada, de renúncia, Então, Prabhupada fez esse ajuste e funcionou, Ele então ficou em silêncio. Eu comecei a pensar sobre o incrível ajuste que ele tinha feito. Ele então indicou com a cabeça que eu podia parar com a massagem nas coxas e que deveria ir para o lado
para começar a massagear seus braços e peito. Sentado ao seu lado, continuei pensando no que ele havia dito. A sala estava silenciosa. Eu raramente lhe fazia uma pergunta. Muitos devotos faziam perguntas. Quando outros estavam em volta, ele estava sempre ocupado pregando, resolvendo problemas e ajustando seus discípulos de variadas maneiras. Eu considerava parte do meu serviço deixar Prabhupada um pouco em paz e em silêncio. Mas, em um parágrafo, ele apresentou sua fórmula para espalhar a consciência de Krishna no Ocidente, algo que ninguém mais era capaz de fazer. Eu tentei formular uma pergunta e repeti várias vezes comigo. Isso não era algo incomum para mim. Eu tenho a tendência de pensar sobre o que eu vou dizer. E desta vez eu queria perguntar com precisão. Finalmente, convencido de que era uma pergunta que valia a pena ser feita, eu perguntei: Prabhupada, como podemos saber a diferença entre fazer ajustes e mudar um princípio? Srila Prabhupada fechou seus olhos e eu continuei massageando seu corpo. Finalmente, ele abriu seus olhos e respondeu: isso requer um pouco de inteligência. Ele não falou mais nada sobre o assunto durante a massagem. Srila Prabhupada considera suas palavras naquele dia como efêmicas. Isto só mostra mais uma vez seu grau de humildade. Ninguém, senão o Senhor, poderia ter tomado uma decisão tão radical. Hoje em dia, os sadhus da Índia não viajam para fora por considerarem isso algo muito perigoso para suas vidas espirituais. O Senhor foi abhayachara, destemido. O Senhor não temeu a decadência do Ocidente. O Senhor não se importou com as críticas de seus irmãos espirituais. A única preocupação do Senhor era satisfazer os desejos dos acharyas anteriores, libertar as almas caídas por todo o mundo e levá-las para a morada eterna de Deus. Em Mayapur Dhama, aos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Jai Hare Krishna! Então aqui nós temos uma passagem realmente muito nectária, em que Srila Prabhupada, ele, de forma muito amável, ele se dirige aos devotos, né? Desabafando que seus irmãos espirituais o criticam, né? Mas ele só tinha um interesse, a sua intenção era uma só: espalhar a consciência de Krishna. E então o sucesso foi garantido, né? O sucesso foi garantido. Então, o seu mestre espiritual, com certeza, Bhaktisiddhanta Saraswati, não abriu templos que permitisse que devotas pudessem viver. Mas no Ocidente, a cultura é bem diferente. Então, Prabhupada sabia que as devotas não estariam bem protegidas fora dos templos. Então, ele fez essa concessão e as devotas se mostraram tão boas quanto os devotos, né? E isso foi uma concessão baseada em uma inteligência totalmente transcendental. Jai,
Hare Krishna, Srila Prabhupada aqui, Jay. Vamos agora cantar Hare Krishna e encerrar essa live por hoje. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Boa noite a todos, muitas